Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Salmo de número 106, e eu vou ler apenas os versículos 32 e 33. Diz o texto assim: Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Amados, esse texto, e eu não vou dissertar sobre, não vou pregar sobre o Salmo 106, mas apenas a respeito disto que este Salmo está afirmando em relação a Moisés. Eu creio que todos sabemos quem é Moisés, mesmo aqueles que não são cristãos, já ouviram falar de Moisés, já assistiram o filme Os 10 Mandamentos, a primeira, a segunda versão, a terceira, a última versão, o desenho animado, já ouviu alguém falando a respeito de Moisés? Moisés foi aquele hebreu criado como príncipe entre os egípcios, que em dado momento descobriu a sua origem e fugiu do Egito porque matou um egípcio que oprimia de forma vil um hebreu que era escravo. Passou 40 anos, voltou, depois de ser comissionado por Deus para ser o libertador do povo hebreu do cativeiro egípcio. Moisés está caminhando com esse povo rumo à terra da promessa de Deus, onde ele seria uma nação. Era mais de 1 milhão de pessoas. Irmãos, eu fico às vezes pensando, como pastor dessa igreja aqui, eu imagino o que seria um pastor de uma igreja de mais de 1 milhão de pessoas. Irmão, se um Anderson incomoda muito o pastor, 1 milhão de Anderson Maximino incomoda muito mais. Brincando, Anderson é maravilhoso, longe. Ele sabe que eu amo, né, Anderson? Não sabe, vou dar um beijo nele depois. Irmãos, mas pastorear não é fácil. Cada um tem uma demanda. Às vezes ter que resolver demanda entre irmãos, porque uma família produz esse tipo de coisa, não é? Às vezes lidar com o ciúme, lidar com as exigências, as demandas de carinho, de atenção, de cuidado, não é fácil. Fazer isso com 1 milhão de pessoas, rapaz, deve ser muito mais difícil. Deve ser não, com certeza é muito mais difícil. Às vezes é preciso buscar em Deus paciência. E eu fico pensando, meu Deus, pelo menos 2 vezes no ano eu posso tirar 15 dias e dizer, gente, tchau, daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Moisés teve que andar com aquele povo mais de 40 anos, sem poder tirar licença. Eu queria que você pensasse nisso. Moisés foi um cara que não teve direito a férias. Rapaz, quando eu penso nisso, eu me sinto um marajá. Minha igreja não tem 1000 membros. Eu tiro 15 dias numa época do ano, outros 15 dias em outra época do ano, e Moisés, 40 anos, não tirou nem um dia de férias. Que coisa. Imagina, às vezes eu me sinto com a cabeça explodindo, eu tenho que sumir daqui, tem domingo que eu fico feliz, amanhã é segunda-feira, enquanto tem gente que segunda-feira ele vai trabalhar, segunda-feira eu acordo, hoje é dia de mergulhar, e eu vou feliz da vida, para relaxar, esparecer um pouquinho. É muito importante isso. Moisés está no deserto, e Moisés
como qualquer ser humano, sob uma carga, um peso, de uma responsabilidade, com tantas demandas, até mesmo os líderes que ele estabeleceu para ajudá-lo nesta administração, nesse pastoreio de toda aquela congregação, até eles lhe davam trabalho às vezes maiores até do que os demais do povo. Moisés era um líder, um homem de Deus extraordinário. Mas Moisés era ser humano como eu e você. E todo ser humano chega uma hora que, como máquina, aspas, não é? Pode ser que começa a agarrar a engrenagem. Pode começar a ficar desgastado. E nós percebemos e aprendemos através da lição de Moisés também a importância que se tem numa coisa chamada férias. Eu fico triste quando eu vejo um empregador que fica feliz porque ele vende 10 dias do período das férias dele para o patrão, para ficar trabalhando mais 10 dias quando ele deveria estar descansando os 30 dias. São 10 dias que não o fazem mais rico e não vão deixá-lo mais pobre se ele não vender. Salvo, é claro, se ele tiver que usar esses 10 dias de salário para pagar dívida, o que também não é inteligente. Inteligente é não fazer dívida. Por quê? Porque Moisés, como todos nós, ele estava sujeito às limitações que nós como seres humanos temos. Irmãos, se nós estamos sujeitos a um ambiente de confinamento, a um ambiente em que nos sentimos confinados, em que a gente só pensa e respira aquilo, chega um momento que a gente fica desgastado e as nossas reações podem começar a não ser aquelas que deveriam ser. Para que você possa entender todo o pano de fundo e o contexto, é importante que você em casa leia o livro de Números, e ali no capítulo 20, em que se situa o que o salmista está escrevendo a respeito de Moisés, quando ele diz no versículo, ele está nesse Salmo 106, vem falando do povo de Deus, e o quanto o povo de Deus foi contumaz, reincidente em tentar a paciência de Deus. Quantas vezes eles murmuraram, eles reclamaram e demandaram de Deus uma ação sobrenatural para que Ele provasse ser Deus que supre, que sustenta, que protege, que provê. E no verso 32 e 33 que lemos do Salmo 106, o escritor diz, depois de terem tentado tantas vezes a Deus, o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Moisés falou sem pensar bem no que estava falando. Vamos entender o que está acontecendo, que lá em Números 20, nos apresenta, Israel chega em Cádiz, onde Miriam morre e ali ela é sepultada. Não havia água para o povo, aquela uma região desértica. Então, eles todos se ajuntaram contra Moisés e Arão, que era o sacerdote. E o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais?
E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de videiras, nem de romãs, nem de água para beber? A princípio parece que o povo está reclamando uma coisa justa, mas não é. Deus mandou que Moisés levasse o povo por aquela rota, porque Deus tem propósito naquilo que Ele determina. E Deus em todo tempo supriu aquele povo, não deixou que nada faltasse para eles. E agora quando eles chegam e eles veem, isso aqui é uma região deserta, nós vamos acampar aqui. Aqui não tem nada que a gente possa colher para comer. Lembre-se, mais de 1 milhão de pessoas. Meu irmão, quantas bocas tem para serem alimentadas dentro da tua casa? Agora pensa, 1 milhão. Uma boquinha come muito, 1000 boquinha come muito mais. 1 milhão de boquinha come? Meu Pai do céu, é muita coisa. E eles quando vêm, isso aqui é um deserto, nós vamos acampar aqui. Se Moisés, agora a gente está certo de que Moisés enlouqueceu, ele endoideceu. E eles foram até Moisés e Arão e pressionaram Moisés e Arão. Amados, Moisés já tinha passado por esse momento várias outras vezes com esse povo reclamão, um povo murmurador. Irmãos, às vezes é difícil para mim como pastor lidar com um e outro que depois de já ter passado por certas situações e ter visto o agir de Deus, a gente vê aquela pessoa indo de novo para a beira do abismo. Tem hora que a vontade que dá é pegar e dizer assim: você não quer ir para outra igreja não? Faz esse favor para mim. Por quê? Porque uma ovelha é louca, você larga ela, ela vai para a beira do abismo. Esse povo toda hora, eles estão levando a paciência de Moisés ao extremo, na necessidade de cuidado. E eles levaram a um ponto, queridos, que houve um momento que Deus quis matar esse povo, acabar com eles, de tão ofendido que Deus foi. E Moisés ainda entrou na frente e disse: Senhor, não faz isso não. O que vão dizer de ti? Toda essa gente. Vão dizer que o Senhor tirou eles lá do Egito para trazer aqui e matá-los. Vão dizer que o Senhor fez um favor para Faraó, tirou eles de lá porque nem o Senhor aguentava eles. E Deus não destruiu aquele povo. Agora, quando ali em Cádiz, Moisés já está sofrendo a morte da sua irmã. Eu fico imaginando Moisés, que não teve tempo para conviver fraternalmente com a sua irmã, suficientemente, porque eles foram afastados. Moisés cresceu longe da família natural dele. Ele foi criado no palácio pela filha do rei, para não ser morto quando a sentença era de que todo primogênito dos hebreus fossem mortos. E agora Miriam, ela morre. Há um peso de consternação grande na alma de Moisés. Ele está vivendo ali a tristeza da separação da sua irmã. Sua irmã que exerceu um papel tão importante, significativo ao longo de todo o processo de libertação. A verdade, foi ela um instrumento que Deus usou para preservar a vida dele, porque quando a mãe de Moisés pega Moisés, coloca numa cesta, protege a cesta para que a água não entre, e coloca no rio Nilo e empurra a cestinha para o rio levar, com a esperança de que em algum lugar alguém encontre aquele cestinho, veja que é uma criança e resolva cuidar dela, porque sendo ela hebreia, os soldados ouviriam e iriam matar seu filhinho Moisés. E quando ela coloca a cestinho lá, Miriam, que era uma menina,
Ela não fica em casa chorando, ela vai acompanhando o cestinho, à medida que o rio vai levando, e o rio vai levando, e a cestinha chega perto de onde a princesa, filha de Faraó, está tomando banho. E a princesa é quem descobre o cestinho, e ela abre e vê que é uma criança, e ela que não tinha filhos, ela se apaixona por aquele bebê, e Miriam, muito espertamente, se aproxima da princesa e faz uma sugestão para ela. Olha, só menino, esse menino é um hebreu, só não quer que chame uma das hebreias, uma das escravas, para cuidar dele para a senhora, para ser a ama de leite. Olha, eu conheço uma hebreia que ela está com os seios, leiteira lá, esperando o bebezinho. Tudo que Moisés precisava e tudo que a princesa precisava. Agora Moisés, sua irmã morre. Eu imagino a consternação de Moisés nesse momento, e é com esse pano de fundo, é isso que está acontecendo, e esse povo vem sem respeitar esse momento de constrangimento que Moisés está passando. Amados, precisamos ter muito cuidado quando nós estivermos num momento de fragilidade emocional. Esse povo vem, perturba Moisés com a sua demanda, que a princípio parecia ser justa. E Moisés e Arão vão consultar a Deus para saber o que fazer. Que atitude maravilhosa de um homem de Deus. Não toma decisão sem primeiro consultar a Deus. Olha porque está do teu lado, se você consulta a Deus, dificilmente você vai errar. Moisés, ele vai lá consultar a Deus. O que ele pode fazer para resolver isso? Nada. Ele não pode fazer chover. Ele é um ser humano como eles todos. Mas sendo líder, é ele quem vai consultar a Deus. Ele e Arão vão consultar a Deus. E Deus manda Moisés pegar o seu cajado, ajuntar o povo diante dele, e ele deveria falar para a rocha, e a rocha daria água para descedentar aquele povo. Deus não disse para Moisés: Moisés, você pega o cajado. Qual é a representação do cajado? O cajado, ele era um instrumento do pastor. O cajado era o instrumento que o pastor usava para pastorear. É com o cajado que ele tocava na ovelha, dizendo: para cá, olha lá. Cajado, portanto, é símbolo de autoridade, de liderança. É como um cetro do rei. Para que o rei precisa de um cetro? Ele é apenas um símbolo de autoridade, símbolo de liderança. Deus diz para Moisés: pega o símbolo da autoridade que eu te dei, e junta esse povo todinho, e você vai falar a eles com a autoridade de que eu te investi perante eles. E você vai reuni-los, e você vai diante deles para que eles vejam a autoridade que eu te dei. Você vai falar para a rocha: rocha, como disse o Senhor, saia de ti água e descedenta esse povo. E vai jorrar água, Moisés. Era só isso que Moisés tinha que fazer. Mas Moisés está triste. Moisés está angustiado. Moisés está sofrendo a dor da separação da sua irmã querida. Moisés está incomodado pelo desrespeito, pela murmuração, pela reclamação, pela acusação, pelas ameaças desse povo, que só agrava ainda mais o estado emocional de Moisés.
Moisés está impaciente, ele está bravo com aquele povo por sua rebeldia e insistência em agir com incredulidade, e ao invés dele falar com a rocha, ele bate na rocha, depois de falar de modo incrédulo, de que Deus cumprisse a sua palavra por causa da disposição rebelde daquele povo. Números capítulo 10, capítulo 20, versículos 10 e 11, diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Irmão, a consequência de Moisés ter feito da maneira diferente que Deus mandou, a consequência de Moisés ter dado vazão para o sentimento que ele estava, levou Moisés a ser disciplinado por Deus. Moisés não entrou na terra da promessa. Moisés morreu no deserto junto com aquele povo. O único erro de Moisés, e foi suficiente para não permitir a ele usufruir da bênção de um trabalho de mais de 40 anos de vida. Moisés não teve aposentadoria, meu amado. Moisés foi direto para o céu. Ele não gozou da aposentadoria aqui na terra, por esse ato de rebeldia, por esse ato, como disse o salmista, irrefletido, impensado, um ato meramente na emoção, na explosão, um ato de alguém cujo coração está cheio de ressentimento, de mágoa. Moisés, ao invés de falar com a pedra, pedra, como disse o Senhor, de ti sai a água e descendentes desse povo, Moisés diz: vocês são um povo rebelde, vocês são um povo que não cansa de tentar a Deus. Será que Deus vai fazer água sair dessa terra? Pedra, e bate na pedra 2 vezes. A palavra de Deus diz que jorrou água da pedra. Por que jorrou água da pedra? Se Moisés não fez como Deus mandou. Sabe, amados, Jesus Cristo disse o seguinte: haverá muitos que no dia do juízo chegarão a mim, e eu direi: o lugar de vocês é no inferno. Mas eles dirão: mas Senhor, em teu nome nós pregamos o evangelho e levamos tantas pessoas à conversão. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome curamos enfermos. E Jesus diz: mas dirá o Senhor: apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Por que o Senhor vai fazer isso? Pelo mesmo motivo pelo qual ele fez com que a água saísse da rocha, ainda que Moisés não tenha feito como ele mandou. Por quê? Porque o objetivo de Deus era atender a demanda do povo e dar água para que eles não morressem de sede. Da mesma maneira que há muitos que estão por aí, em nome de Jesus, mas seu coração não tem aliança com Deus, são hipócritas, mercadejadores da fé, são aqueles que estão usando o nome de Jesus para ganhar muito dinheiro, comprar patrimônio, viver uma vida nababesca, usufruindo do poder do Senhor, que por causa daqueles que carecem, na misericórdia e graça, alcança-os com seu favor. Esse povo não merecia. Esse povo era um povo murmurador, reclamão, um povo que vivia tentando a Deus, mas Deus disse: vou atender a sua demanda. E meu amado, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz, pois diz a sua própria palavra: eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou fiel à minha palavra.
Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Aquilo que o Senhor estabelece vai se cumprir. Você pode até não gostar, mas Ele vai fazer. Eu posso até olhar e dizer, mas não pode. Essa pessoa não merece. Mas Deus está fazendo. E Ele está fazendo. Ele tem motivo para isso. Moisés se revolta. Eu imagino Moisés angustiado, triste, vivendo aquele momento, o luto pela irmã, a demanda daquele povo, as reclamações, as ameaças que eles fazem. Você está pensando o que, meu amado? Uma vez eu fui com meu pai, aliás, eu fui encontrar meu pai, que estava trabalhando numa das fazendas das Sendas, no norte do estado de Minas Gerais, num lugar chamado Pirapora. Conhece a música? Sou caipira, Pirapora. Lá em Pirapora. Uma fazenda imensa, e era uma fazenda que colava na outra. Eram 4 fazendas, uma do lado da outra. E aí chegou no final de tarde, eu fui caçar com o papai. Terminou o expediente dele, pegou a espingarda, eu peguei a minha, e nós avançamos por uma cerca e um pasto imenso. Imagina um lugar que colocava-se 15, 20 mil cabeças de gado. Você imagina o tamanho de uma fazenda dessa, com vários pastos. E aí a gente atravessa, eu olho lá pelo lado, está aquele mar branquinho de bezerro, só bezerro, tudo desse tamanho. Irmão, um boi é mais ou menos isso aqui, o bezerro é desse aqui, mas tudo bezerro já com carocinho de chifre, sabe? Um monte de bezerrinho já criando aquele chifrinho. Falei, bezerro. E aí atravessamos, eu e papai, estamos andando, e era quase 1 quilômetro, ou perto de 1 quilômetro para andar, até chegar a outra margem daquele pasto, onde nós teríamos que atravessar por outra cerca, para chegarmos num outro lugar, onde íamos pegar uma trilha que ia dar em outro lugar, você já entendeu? Enfim. Quando estava faltando mais ou menos uns 100 metros, talvez, para chegarmos lá na outra cerca onde iríamos atravessar, eu comecei a sentir o chão balançar. Eu falei, não, eu estou variando, tem alguma coisa, eu acho que eu estou tendo problema de labirintite. E aí eu virei para o papai e falei, papai, você está sentindo o chão tremer? Ele falou, estou. E o senhor com essa calma? Eu falei, isso é normal. Falei, normal? Por quê, papai? Olha para trás. Quando eu olhei para trás, irmãos, 5.000 cabeças de bezerro vindo na direção da gente. Irmão, 5.000 cabeças de bezerro estavam fazendo aquela terra tremer. Eles não estavam correndo, eles estavam andando e vindo tudo na nossa direção. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, minha espingarda é um tiro só. O que a gente vai fazer agora aqui, papai? Eu falei, calma. Eu falei, mas calma, não só manda eu ficar com calma, eu quero correr. Vamos correr, papai. Eu já teria corrido há muito tempo, mas eu fiquei pensando nele, eu vou correr, vou largar meu pai? Aí meu pai, na maior calma, rapaz, seu marido, quem conheceu ele? Aquela calma, eu falei, papai, vamos correr, papai. Eu falei, não corre não, velho, isso é tudo mansinho. Eu falei, como mansinho, papai? Esse bicho é bicho, isso não raciocina, isso não pensa. Eu falei, fica tranquilo, eles estão pensando que a gente está vindo para colocar sal no coxo para eles comerem. Eles só queriam sal, achando que a gente ia dar comida para eles. 5.000 cabecinha de gado, tudo reizinho desse tamanho, irmão, tudo com chifrinho. Eu só conseguia ver os cabecinhos, os chifrinhos do bichinho vindo na direção. Falei, meu Deus do céu, se o infeliz daquele primeiro fica com mais fome do que o outro e resolve correr, dá tempo a gente chegar até na cerca? Irmão, agora imagina 1 milhão de pessoas pressionando Moisés, reclamando, acusando, murmurando, aborrecidos, raivosos.
E Moisés tendo que aguentar tudo aquilo. Moisés vai perguntar para Deus. Deus diz para Moisés o que fazer. E Moisés não gosta do que ele ouve de Deus. Eu imagino que naquela hora, sou eu imaginando, não está no texto, amém? Eu imagino que naquela hora Moisés deva ter ficado muito zangado. Eu imagino que Moisés eu vou lá falar com ele. Pera aí, vocês vão ver, eu vou falar com o papai. Ele vai lá falar com Deus, esperando que Deus pegar. Fica calmo, Moisés. Vou mandar um fogo, vou matar meia dúzia, mandar logo uns 200, que aí vai ficar todo mundo pianinho, como já fez antes. Mas Deus diz, não, Moisés, faz o seguinte, vai lá, reúne o povo, você Arão, leva teu cajado, o cetro da autoridade que eu te dei, reúne todo mundo e fala, vem cá, tem um recado, papai, para vocês. Aqui, pedra, dá água para eles. Eu imagino que Moisés não gostou nada do que Deus decidiu. Eu imagino que dentro de Moisés, a vontade que ele tinha, Senhor, manda fogo pelo menos na cabeça de meia dúzia aí. Irmão, seja sincero, vai dizer que você nunca teve vontade de pedir isso para o papai do céu. Ó, como é que eu estou vendo gente segurando a cabeça, ó. Se você não teve, eu já tive. Fica calmo, não vou olhar para ninguém específico. Fato é que Moisés, ele agiu pelo sentimento. Ele agiu eivado de sentimento, angústia, amargura. E de maneira irrefletida, ele teve aquela atitude, e quando ele proferiu estas palavras, será que vamos fazer sair água dessa rocha para vocês? E bateu na pedra. Moisés fez o povo pensar que Deus não faria o que ele disse que ia fazer. O pecado de Moisés foi esse. Amados, eu e você somos seres humanos, não somos melhores do que Moisés. Pelo contrário, quando eu me comparo com Moisés, eu me sinto uma ameba. Um homem que Deus escolhe para dirigir, conduzir mais de 1 milhão de pessoas, tirando do Egito da escravidão, com poder extraordinário para operar coisas extraordinárias, sobrenaturais, mover toda a natureza em função da libertação do seu povo. Conduzir esse povo em meio ao deserto, andando mais de 40 anos com esse povo, suportando tudo que ele suportou. Eu sou uma ameba perto daquele homem. Mas este homem foi homem como eu, foi homem como você. E a Bíblia tem algo extraordinário para aqueles que refutam-na, para aqueles que não creem que ela é a palavra de Deus. E uma das coisas extraordinárias na Bíblia é que Deus não permitiu que até mesmo as fraquezas de caráter daqueles homens que ele escolheu, extraordinários, deixassem de ser registrados. Aqui está registrada a falha de Moisés, e Deus fez com que assim o fosse, para que eu e você aprendamos com a falha dele, e não venhamos a cometê-la, para também não sermos disciplinados pelo Senhor. A palavra de Deus nos mostra que Moisés, ele desonrou a Deus, por agir movido por um sentimento de mágoa, de ressentimento, da pressão do momento. Ele extravasou com rancor contra aquele povo. E as suas palavras ofenderam a Deus. A consequência de ter agido assim pelo sentimento o levou a não entrar na terra da promessa, mas a morrer antes. Por quê? Eu quero te perguntar uma coisa. Quem aqui já leu esse texto de Números? E quem aqui já leu pelo menos os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, e conhece a história de Moisés até a morte dele? Quantos aqui? Levantem bem alto o braço. Tem muito crente que é crente, mas não sabe no que crê, porque não lê a Bíblia.
Eu encontro muitos adolescentes que estão lendo romances de 600, 700 páginas, e quando pega a Bíblia, acha que é muita coisa para ler. Mas por que você disse que recebeu Jesus como Salvador e Senhor? E não lê a Bíblia? Em momento algum nós encontramos um texto para nos dizer que Moisés se arrependeu do que fez e pediu perdão para Deus. E a palavra do Senhor diz que a alma que pecar esta vai sofrer consequências. E pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você sabia que isso está escrito na Bíblia? Tá. Com esse texto, pastor? Não. Você não vai encontrar lá, senão. Pau, disse pastor Cláudio, lá em Heresias, capítulo 3, versículo 5. Pau que dá em Chico. Não, meu amado, não é isso. É quando a gente vê que a disciplina de Deus, que se fez sobre o povo rebelde, também se fez sobre o seu líder, Moisés. Ele foi disciplinado pelo seu erro. A palavra de Deus não demonstra, não mostra, não dá clareza de que Moisés tenha confessado e pedido o perdão por esse pecado. Possivelmente ele o fez. Talvez depois de ter sofrido a sanção de Deus. A Bíblia não diz. Mas ele foi disciplinado, porque não reconheceu o pecado, acreditou que o seu sentimento de ira era justificado, só que ao falar sem pensar no que ele dizia, se comprometeu, e por não ter reconhecido o seu pecado, foi igualmente penalizado por disciplina. A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ajuda quem está do teu lado, repete para ele assim: se você falar coisa boa, vai ser boa, vai estar tudo bem, você vai receber o bem. Mas se você usar a língua para fazer o mal, tem gente que é fofoqueiro, maledicente, murmurador, feiticeiro gospel, e está usando a língua para desgraçar. Não pode experimentar, não pode esperar outra coisa senão a disciplina de Deus. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. A vida e a morte, a alegria e o sofrimento, a prosperidade e a maldição estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Há grande perigo em se falar algo irrefletido, porque sempre significará que as palavras virão de um coração adoecido, e as consequências são sempre desagradáveis. Devemos tomar muito cuidado quando nós estivermos em algumas situações. Você quer ver uma coisa? Cansados e impacientes. A melhor coisa que a gente tem que fazer: cerra os dentes, fecha a boca. Não fala agora não. Revoltados por uma causa digna. Toma cuidado, porque você pode estar revoltado por uma causa que é digna, mas quando você abrir a boca, cheio do sentimento, as palavras que procederem de você podem não ter equilíbrio. Indignados por uma situação afrontosa, você tem toda a razão, Moisés tinha, mas carregado daquele sentimento, acabou agindo de forma errada. Quantas vezes não é assim entre marido e esposa, entre pai e filho, entre filho e pais, entre amigos? Quantos relacionamentos destruídos por causa de uma palavra maldita no momento, e Satanás se aproveita. E a palavra de Deus diz assim: onde não há lenha, a fogueira. Ontem eu estava no mercado, e eu estava aqui no caixa,
passando as coisas que eu comprei, e de repente começou uma discussão, uma bateção de boca de uma senhora que vulgarmente é conhecida como barraqueira. Tu conhece? Conhece alguém assim? Barraqueira? Uma pessoa desprovida de educação. Uma pessoa que é desprovida do Espírito Santo. Eu não sei dizer qual foi a razão, o que começou. Eu sei que essa mulher já tinha passado, ela estava aqui, embrulhando as suas coisas, e de repente ela começou a discutir com uma outra senhora que estava lá na linha, na marcação, esperando a vez para ir. Eu não sei se essa senhora de cá falou alguma coisa, mas deve ter dito que foi o estopim, e a mulher lá, a senhora barraqueira, começou em alta voz, chamando a atenção de todo mundo, e mandou a moça ir para tudo quanto é canto de Belfor Roxo, até para lugar que eu nunca ouvi falar, e agrediu com palavras, e não sei o que lá, e eu estou olhando para a moça, eu estou vendo a moça lá, diz assim: mas minha senhora, eu não falei nada. A minha senhora, quem foi que te disse que eu falei alguma coisa? E quanto mais essa moça que tentava se defender, mais a barraqueira fazia barraco. É fazer ou derrubar? Sei lá. E eu olhava para a mulher, e a vontade que eu tinha, da onde eu estava, gritar: minha senhora, cala a boca, porque ela não vai parar de falar. A palavra de Deus diz: onde não tem lenha, o que acontece com a fogueira? Ela apaga, ela vai queimar o que está queimando. Se não tiver mais lenha sendo colocada, vai acabar, meu amado. É só ficar quietinho esperando, o fogo vai apagar. Mas pode fazer uma coisa melhor ainda: vai lá e tira aquela lenha que está lá queimando. Tirou, aí apaga mais rápido. Nós muitas vezes erramos, e eu já cometi muito esse erro. Nós muitas vezes erramos, eu já tive que vir aqui pedir perdão para vocês. Porque num momento de pressão psicoemocional, a gente não segura, a gente não lembra. E da parte de Deus eu venho para dizer para você essa noite, meu amado, que nós, eu e você, nós temos que cuidar com aquilo que vamos falar. Porque palavras ditas podem nunca mais serem resgatadas. Há pessoas que estão feridas na alma por causa de uma palavra que foi dita por alguém em quem eles depositavam carinho, amor e admiração. Mas naquele momento foi dito com tanto pesar, de forma irrefletida, foi gerada até mesmo uma ofensa que destruiu o relacionamento e tornou impossível o retorno por causa do ambiente psicoemocional de ambos. Há grande perigo em se falar algo irrefletido, porque sempre significará que as palavras virão de um coração adoecido e as consequências vão ser desagradáveis. Moisés não refletiu naquilo que diria, cedeu ao aborrecimento, cometeu pecado de incredulidade, justificando-o por causa da rebeldia daquele povo. Sempre haverá consequências ruins para aquele que faz de seu coração depósito de lixo de Satanás, pois a boca sempre falará, diz Jesus, do que o coração está cheio. Olha para quem está do teu lado, tem cara de caminhão de lixo? Então diz para essa pessoa: meu coração não é. Fica tranquilo, eu não vou pedir para ele dar um para você perceber, não. Porque não é do estômago nem da garganta, é do coração. Quando você estiver muito chateado, aborrecido e cansado, deixa para decidir e dar orientação no dia seguinte. Vai dormir, coloca uma redezinha, bebe uma aguinha de coco, vai pescar. Sim,
Só não pesca no iPad, no iPhone, no tablet, no smartphone, nem no computador. Vai pescar mesmo. Vai olhar para a natureza. Vai dar uma respirada. Depois você volta relaxado. E aí você trata da questão, trata do problema. Porque quando nós estamos assim carregados de sentimento, irmãos, nós vamos errar. Moisés pagou um altíssimo preço. Pois a palavra de Deus diz: aquele a quem muito é dado, desse muito é exigido. Se Deus exige de o mais simples dentre os seus filhos, que deem testemunho de Cristo, o quanto não exige o Senhor daqueles que são seus servos em liderança, daqueles que são pais e ficaram felizes pela bênção da paternidade. Por isso, toma cuidado, papai, quando você for falar com seu filhinho, porque aquele seu momento de ira, lá do trabalho, que você descarrega em casa, vai gerar algo tão terrível, e você não vai ver isso na hora. Cuidado, mamãe, com o seu momento de impaciência, enquanto você está cuidando dos afazeres domésticos, e o seu filhinho chega, e toda hora ele é pequenininho, e criança pequenininha, o tempo todo está chamando a atenção e pedindo a gente, e às vezes eu vejo mamãe falando: cala a boca, menino, mas que coisa, me deixa em paz. E você não tem ideia o que uma palavra, uma atitude dessa vai produzir no coração dos seus filhos. Quando eu fui líder de adolescentes, na minha juventude, cuidei de adolescentes passaram a me chamar de pai. Sabe por quê? Tinha um pai vivo, mas o pai, eles não conseguiam chegar lá e serem carinhosos com o pai e com a mãe. Sabe por quê? Por causa de atitude como essa. Um momento de pressão, um momento de angústia, um momento de cansaço, um momento em que o melhor a fazer era respirar mais uma vez e pensar no que vai fazer e pensar no que vai falar. Mas você pode ter a ajuda de alguém extraordinário. Sabe quem é? Quem me ajuda? O Espírito Santo de Deus. Se você já recebeu Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, se você é filho ou filha de Deus, a palavra de Deus nos assegura que o Espírito Santo habita em nós. Mas Ele não vai fazer nada no automático. Ele espera que eu e você o convidemos a dividir o nosso tempo, a compartilhar das experiências que nós vivemos na vida. Mas quantos de nós acorda de manhã e está um tempo para ter comunhão com o Espírito Santo e conversar um pouquinho com Ele e dar um pouquinho de atenção a Ele e pedir um pouquinho da atenção dEle para dizer: Espírito Santo, me ajuda no dia de hoje, que a minha boca seja boca de bênção, me ajuda a guardar o meu coração, me alerta quando seja o farol vermelho, quando eu estiver para dar um passo que não devo, me ajuda a ter sabedoria na hora que a minha boca tiver que proferir uma palavra. E quantas vezes ao longo do dia você se comunica com Ele, o querido Espírito Santo, para estar com você te orientando. Você tem alguém extraordinário que é o próprio Deus para andar ao seu lado, andar com você, andar conosco, e você não faz uso da bênção de ter o Espírito Santo para te dar sabedoria na hora de falar, para te alertar: opa, agora não, esse não é o momento. Não se defenda, não, fica calado, eu sou a tua defesa. Quantos de nós desenvolvemos um relacionamento com Ele, que dá prazer ao coração dEle,
de modo a não cometermos o erro que Moisés cometeu, porque foi Moisés, não foi o pastor Cláudio Barroso. Foi o grande homem de Deus, Moisés. E se aconteceu com ele, por que não pode acontecer com você e comigo? Quantos já não perderam emprego por causa disso? Quantos já não viram seus filhos saírem de casa, fugir de casa, ir para o mundo por causa disso? Quantos relacionamentos foram destruídos de marido e esposa? Quantos relacionamentos familiares, quantos amigos foram separados por causa disso? Não tome uma atitude irrefletida. Não aceite a pressão do momento para que você pegue e fale, ou para que você pegue e faça. Se não for o momento certo, peça um tempo, vai beber uma aguinha, tempo suficiente para colocar o joelhinho no chão e falar com o Papai do céu. Ele dizer: Senhor, me ajuda agora aqui. O Senhor que está comigo, eu chamo o Senhor para esse momento comigo aqui. Me ajuda, me dá sabedoria. Ah, quantas vezes, dia desse eu fui participar de um evento na Câmara, e irmão, só eu sei como eu estava. Pastor Jades foi comigo. E como eu me preparei aqui para ir para lá. Porque há coisas que nos incomodam tanto, que nos revoltam, e é digna a nossa indignação. E como eu tive que me preparar para chegar lá e usar aquela tribuna e falar. Eu nem sabia se usar. Mas eu precisei falar com Deus e me preparar. E quem me ouve falar, está lá no Facebook. Vai pegar e dizer assim: ia lá um cara se fazendo passar para o pastor Cláudio lá. Ele pregando, não é assim não. Porque há momentos que, se nós não estivermos preparados, nós vamos destruir tudo com a nossa boca. Talvez você que está aqui hoje, e se não fosse ir por isso, a palavra de Deus hoje não seria essa. Você já destruiu alguma coisa com a sua boca. Quem sabe o relacionamento seu com seu filho adolescente. Quem sabe seu filhinho pequeno tem feito muito xixi na cama, e você não sabe por quê. E talvez seja porque você tem sido impaciente no lidar com ele. Talvez lá no seu ambiente de relacional, de trabalho, as pessoas não conseguem olhar para você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo seu testemunho. Por quê? Porque você vive tenso, e aquilo que sai da tua boca só expressa a sua tensão, o seu desamor e a sua insatisfação com o meio e com aquilo que você está vivendo. Hoje, Deus quer que você saia daqui preparado para amanhã você não agir como Moisés. Quem sabe hoje ainda alguém vai ser tentado a agir como Moisés, impacientemente, irrefletidamente. Querido, seja humilde, minha irmã, seja humilde para chamar seu filhinho, dizer, sentar aqui e dizer assim: mamãe quer te pedir perdão, porque mamãe tem sido muito impaciente com você. Papai quer te pedir perdão, você perdoa o papai? Papai tem ficado tão nervoso, e às vezes você quer brincar com o papai está fazendo um negócio tão sério, e papai às vezes te tratou tão mal. Perdoa o papai, e você vai levar cura para a alma do seu filhinho, você vai levar cura para a alma do seu esposo, você vai levar cura para a alma da sua esposa, você vai levar cura para os teus relacionamentos, e você vai ser um agente de Deus para promover transformação da realidade, fazendo diferença, porque Deus estará contigo, e os demônios que agem para trazer impedimento vão ter que arredar, e a água vai sair da pedra para abençoar a sua vida. Pensa sobre isso. Fala um pouquinho com Deus agora.
Você é alguém que já agiu assim? Você é alguém que tem vivido sob pressão? Você é alguém que já tem sido daquela pessoa que diz: ah não, porque o que eu falo, quando eu tenho que falar mesmo, porque se eu não falar eu morro. Psiu, morra. Morre você, não mata ninguém não. É melhor você morrer, tem um infarto, vá para o céu, do que você abrir sua boca e mandar alguém para o inferno. Alguém que vai ouvir você que é um crente falando isso, e o coração dele será fechado, o coração dela será fechado para dizer o quê? Para ser crente como fulano? E nunca essa pessoa terá o seu coração aberto para Jesus. Morra você por um infarto e vá para o céu. Farte-se da afronta, morra de infarto e vá para o céu. Mas não abra a sua boca para produzir o mal. Você não vai morrer do infarto. Porque se você andar com o Senhor, Ele vai honrar você. Porque aquilo que você vai fazer vai agradá-lo. Diferente do que Moisés fez. E diferente de Moisés, que foi disciplinado por Deus, você vai ser abençoado. O Senhor espera que nós sejamos canal de bênção para outras vidas. O Senhor espera que eu e você tenhamos palavras de vida e não de morte. E quantas vezes eu e você já matamos a alegria de alguém, matamos a esperança de alguém, afastamos alguém de nós, afastamos alguém de Deus. Ah, eu já fiz isso e me arrependi. E se você fez, a Bíblia não diz que Moisés fez uma oração de confissão, reconhecendo e pediu perdão a Deus, mas você pode fazer por você hoje. Você pode agora dizer: Senhor, eu quero pedir perdão. Senhor, eu não tenho nem aqui um caso para lembrar de um caso, não, mas eu sei que isso já aconteceu comigo. E eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu sei que eu já fiz isso. Eu quero pedir perdão ao Senhor e quero pedir ao Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, anda comigo, porque eu não quero nunca mais fazer. Eu quero que a minha boca seja uma boca de vida. Eu quero que minha boca dela proceda vida, vida que vem do Senhor, que está no meu coração. Que quando eu tiver razão para me indignar, que ainda assim eu não peque. Que ainda assim as palavras que proferidas forem da minha boca sejam palavras de unção, palavras com a unção, com o óleo santo do Senhor, palavras para abençoar e não para amaldiçoar, palavras de vida. Fala aí com o Papai do Céu, chama Ele para andar contigo, e Ele é fiel. Ele vai fazer. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.